Então, vamos lá? Todo mundo preparado? Vocês estão aí sentados? Senta mesmo, porque o assunto é sério. Colonização portuguesa, tá? Senta, respira fundo, porque hoje nós vamos entender um pouquinho de por que a nossa cultura, né, essa cultura de um país tão rechaçado, né, de um país tão martirizado aí pela história, por que a gente é assim, né? Por que o brasileiro ele tem esse sentimento de não pertencer, né? Esse sentimento de não participar do Brasil, esse sentimento de não ser brasileiro? Por que é isso, né? Da onde que vem isso? Para onde que vai isso? Isso é bom, isso é ruim? São coisas que a gente conversa um pouco aqui, principalmente na aula de colonização, para a gente compreender que tem coisas que são construídas culturalmente que é muito difícil de você desconstruir de uma hora para outra. Isso não quer dizer, né, que a sociedade brasileira é burra ou que a sociedade brasileira é incompetente, né? Quer dizer que nós jogamos um jogo muito sujo, que foi o jogo colonial, e nesse jogo nós éramos a bola, vamos pensar assim. Então fizeram com a gente o que acharam que era necessário fazer para garantir uma dominação mais efetiva. Depois dessa aula, pessoas, eu espero muito que vocês tenham uma visão diferente do Brasil. Não enquanto totalidade, porque as coisas enquanto totalidades elas são muito difíceis, né? Eu não consigo mudar o Brasil, mas eu consigo mudar o meu jeito, eu consigo mudar o Anderson. E se o Anderson é brasileiro, ele consegue mudar uma minúscula, né, partícula do Brasil aí, que eu acho que quando a gente consegue fazer isso na particularidade, a gente consegue talvez projetar coisas maiores aí. Não dá para esperar que os nossos governantes e a classe política que foi forjada por esse sistema econômico e por esse sistema de colonização, que eles venham nos defender ou que eles venham fazer alguma coisa pelo nosso país ou por nós brasileiros. Eles estão muito interessados em fazer aquilo que é para o bem deles. E a gente vai entender por que disso acontecer, tá bom? Então nós vamos aí para a colonização portuguesa. Já deixei aí bastante coisa adiantada para a gente ganhar tempo. O que nós vimos até agora? Que nós temos um período chamado de pré-colonial e nós temos um período colonial. O período pré-colonial é o período de reconhecimento do território brasileiro, né? É quando os portugueses vão ter o primeiro contato com os índios, é quando eles vão buscar, né, dentro do território brasileiro, alcançar aí as riquezas, né, naturais do país, é quando eles vão tentar, através de algumas expedições, identificar as riquezas que aqui estavam. Teoricamente, gente, esse período pré-colonial também ele coincide com o período de chegada nas Índias, que é um período que os portugueses vão ganhar muito dinheiro, vão pegar até mais ou menos 1510, 1515. A partir desse momento, né, alguns historiadores falam que a partir de 1508, o comércio começa a ficar muito ruim nas Índias, não porque as especiarias perderam seus valores, mas porque muita gente chegou às Índias, né? Então as rotas começaram a ficar abertas. Então não tinha mais esse negócio de exclusivismo comercial, né, com relação ao comércio com as Índias. Coube aos colonizadores, aos portugueses, aos espanhóis, depois os ingleses e franceses, criar essa questão de especificidade colonial nas novas terras, né, nas colônias para além ou nas terras encontradas para além do Oceano Atlântico e na África, que é esse o nosso enredo aqui. Bom, dentro de processo de colonização efetiva, nós começamos a colonização efetiva no Brasil a partir de 1530. Ela vai até 1822, que é a data oficial, né, do nosso processo de independência no dia 7 de setembro desse mesmo ano. Então nós temos aí esse longo período chamado de período colonial brasileiro. Lembrar sempre que o período colonial brasileiro, aquilo que a gente está chamando de colonização efetiva aqui, ó, ela é copartícipe, né, ou ela é participante interinamente do processo econômico que acontece na Europa, que nós conhecemos ele como mercantilismo. Então quer dizer que os estados europeus vão tirar muita vantagem do seu processo colonial aqui. Os portugueses tinham uma ideia em mente para não gastar muito dinheiro na colonização aqui do Brasil. A ideia deles era: vamos colonizar, mas sem gastar, sem o Estado fazer investimento. A melhor forma que eles encontraram foram fazer aí o que nós chamamos de capitanias hereditárias, né? As faixas longitudinais de terra. Escolheram aí 15 faixas longitudinais, escolheram 15 pessoas que seriam obrigatoriamente os capitães donatários dessas terras. É como, já dizia alguns, né? É como se o Brasil inteiro, a partir de agora, tivesse 15 donos. Toda a faixa de terra do Brasil foi dividida em apenas 15 pessoas.
Talvez daí a gente venha entender o porquê e o porquanto que a nossa sociedade até hoje resguarda para ela a cultura do latifúndio. Cultura do latifúndio que até então e até os dias atuais está presente no nosso Congresso ou na nossa Câmara Legislativa. Nós temos bancada agrária no Brasil, né? A bancada da bala, né? Como eles dizem por aí. Então, enfim, vamos fazer as capitanias hereditárias. Vai caber a cada capitão donatário, quem recebe a terra, investir nela. E toda vez que ele investir e essa terra trouxer para a gente recurso ou trouxer para ele recurso, ele vai pagar os impostos. Para isso se tornar uma coisa efetiva, os portugueses criaram 2 documentos. A carta que destinava a terra ao capitão donatário, ao dono, pseudo-dono, né, porque na verdade o que o Portugal fazia era emprestar a terra, e a carta de direitos e deveres. E dentro da carta de direitos e deveres, a ideia do quinto. Então é aqui, ó, nas capitanias hereditárias, que surge a primeira tributação brasileira, o quinto. Primeiro imposto cobrado pelos portugueses aqui nas terras tupiniquins, né? Vamos dizer assim. Então o quinto passa a ser o imposto cobrado sobre a produção de cada capitão donatário. Então, tudo que cada capitão donatário conseguir produzir, a quinta parte é de Portugal. Ponto. Tá? Temos uma outra questão aqui que é extremamente interessante. Dos 15 quinhões de terra, nós vamos escrever essa palavra aqui, ó, quinhões de terra. Por que você está escrevendo quinhões, Anderson? Porque é uma outra nomenclatura também usada para as questões de prova. Pode aparecer como quinhões ou pode aparecer como capitanias hereditárias. Ou faixas de terra, né? Enfim. Quinhões de terra. Dos 15 quinhões de terra, das 15 repartições de terra que foram destinadas aos seus devidos capitães donatários, apenas 2 delas prosperaram, né? De todas as capitanias hereditárias que foram conclusivas aí, ó, só 2 deram certo. A capitania de Pernambuco, por questão da produção de açúcar, e a capitania de São Vicente. São Vicente por uma questão peculiar à própria lógica da colonização. São Vicente é aonde se consolidou e aonde foi recebido, né, principalmente aquilo que nós chamamos de entradas e bandeiras. Basicamente, os bandeirantes, né, e as embarcações ou as determinações do governo geral, ou do Estado de Portugal. As entradas eram as expedições do Estado e as bandeiras eram as expedições privadas. Então, São Vicente prosperou porque se tornou um lugar mais urbano. Pernambuco pela questão da lógica da própria produção da cana-de-açúcar aí, tá? Bom, como não estava dando muito bom e não estava dando muito certo essa questão das capitanias hereditárias dos quinhões, elas não serão desfeitas, porém, entretanto, o Estado português vai resolver criar um governador-geral. O governador-geral vai ser criado no Brasil a partir do ano de 1548. Quer dizer que a partir de 1548 o Brasil passa a ter um governador-geral. Alguém que centraliza a administração do poder dentro do Brasil. Essa figura é extremamente importante e, diga-se de passagem, a partir aí de 1560, 66 em diante, nós vamos ter 2 governadores gerais. Portugal vai entender que era necessário ter um governador-geral no norte, e aí voltado para a lógica da exploração da cana, e ter um governador-geral no sul, principalmente por conta das entradas e das bandeiras que faziam essa urbanização do território que hoje nós chamamos de São Paulo, ou do território paulista, tá? Então era muito importante para os portugueses manter o controle. É lógico que existe um enredo aqui que a gente precisa saber. O governador-geral é instalado, justamente os 2, quando há as invasões da França no Brasil. No ano de 1558, os franceses vão tomar a Baía de Guanabara, vão fazer a famosa conjuração, né? Vão fazer a famosa conspiração dos carijós, ou vão se juntar com os carijós e vão tomar a Baía de Guanabara. Serão expulsos em 66. Por conta disso, Portugal tenta mais ainda dominar a costa para que ele não sofra nenhuma tentativa de invasão. Mas nós vamos falar das invasões em breve. Bom, nesse período, os portugueses vão implementar como justificativa econômica para a dominação do sistema econômico brasileiro o que nós chamamos de pacto colonial. Ou seja, durante todo o período colonial brasileiro, nós teremos o pacto colonial como pano de fundo. Quer dizer que o Brasil,
colônia, vai mandar para a metrópole, que é Portugal, matéria-prima, e Portugal vai mandar para o Brasil manufatura. É como se eu estivesse informando para vocês que a partir desse momento o Brasil deixou a sua criatividade de lado. Porque você só se torna criativo quando você produz manufaturas. O Brasil largou mão de produzir manufaturas e passou a ser um mero consumidor de matéria-prima, quer dizer, de manufatura dos portugueses. Em troca, a gente vendia matéria-prima. Qual que é a nossa concepção disso? Até hoje, gente, o Brasil ainda é, no ano de 2021, um mero produtor de matéria-prima. Hoje, com o nome de commodities. As famosas commodities dominam o cenário econômico brasileiro na atualidade. E o que é commodities, professor? Matéria-prima. Então, nós temos um caso muito sério aqui de uma continuidade do modelo econômico colonial. Isso faz de mim, de você, da sociedade brasileira, refém do sistema econômico global. Nós somos refém tecnológico do sistema global. Nós não conseguimos engendrar nosso próprio sistema tecnológico. Por quê? Porque existem pessoas e países que fazem isso por nós. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos consciência de povo brasileiro, coisa que a gente tem pouco. Por que a gente tem pouco? Porque quando você tira a criatividade de um povo, você está massacrando ele. Porque ele não vai pensar. Povo que não precisa de pensar, você não educa, você não investe em educação, né? Nós temos aí um bom investimento em educação hoje, mas pensado aí na educação para profissionalização. Não tem a educação no sentido de criar técnico científico para melhorar o nosso processo de crescimento tecnológico, por exemplo. Até porque a ciência no Brasil, ela parece que nem existe, né? Nós negamos a ciência diariamente aí, através de um monte de coisas que eu não preciso ficar falando aqui. Então nós vamos criando esse sentimento de uma cultura, inclusive cultura de deixar o país. O brasileiro talvez seja o ser humano que mais quer ir embora do Brasil. Enquanto tem um monte de país, né, um monte de gente dos outros países querendo vir para o Brasil, o brasileiro é o único que quer ir embora. Porque nós não valorizamos o nosso país. Infelizmente. Gente, a geografia Brasil não tem nada a ver com a nossa incompetência. A geografia Brasil, ela é muito pelo contrário, ela é riquíssima. Ela é tão riquíssima que hoje ela está no centro da crista da onda das questões climáticas que estão sendo discutidas de forma virtual aí. Pelo o Brasil, mais 39 nações aí, a convite do presidente norte-americano. A Amazônia é a pauta do dia. E nós somos aí essa sociedade que não é sociedade. Nós ficamos aqui esperando o nosso Salvador. Salvador já veio, gente, Jesus já veio, né? Ah, mas o Lula vai resolver. Não vai resolver, não. Ah, o Bolsonaro vai. Não, gente, não esquece isso, né? As soluções não são assim. Até mesmo porque todos eles têm uma classe a qual eles defendem. E é a classe deles, não pensa que é a sua, não. Tá? Bom, entretanto, porém, todavia, nós precisamos falar sobre esse assunto. E aí é como se a gente tivesse criado um organograma. Nós nascemos como capitanias hereditárias no processo de colonização, mas de repente nós tínhamos no centro agora administrativo o governador-geral, o famoso Tomé de Souza, né, o primeiro governador-geral brasileiro. O Tomé de Souza, quando ele vem, ele traz 3 agentes públicos, 3 funcionários públicos ou 3 cadeiras públicas. Ele traz o ouvidor-mor para ajudar ele na justiça, ele traz o provedor-mor para ajudar na economia, e é daqui que saem todas as diretrizes do Pacto Colonial, e ele traz o capitão-mor, que é o cara que ajuda a cuidar da defesa. Abaixo do governador-geral estão as capitanias hereditárias, e abaixo das capitanias hereditárias estão as câmaras locais, que são chamadas por nós de câmaras municipais. É aonde atuavam os homens bons, né? As câmaras municipais atuam os homens bons. Para a gente lembrar que na historiografia brasileira, homem bom normalmente é branco, né? Então, só para a gente entender, homem bom normalmente é português, né? Enfim, aquela lógica arraigada do racismo, ela prevalece. Não tinha nas câmaras municipais índios. Presta atenção, porque aqui nós temos 2 cenários. Esse é o cenário inicial. Quando a gente estiver falando de Minas Gerais, vocês vão ver que nas câmaras municipais apareceram negros. Inclusive, quando eles apareceram, eles foram questionados por Portugal. Por que tinha negros tomando conta das câmaras municipais? Mas lá a gente vai ver os motivadores.
mas as câmaras municipais são os poderes locais. Então esse aí, ó, é como se fosse um organograma, né? Aquilo que pressupõe uma ideia de sociedade dentro do Brasil. Beleza? Aí você tem aí a envergadura, né? A engenharia do processo de colonização. Beleza? Não podemos deixar de lembrar que sobre esse jugo aqui funcionou a colonização do Brasil até 1808. A gente só quebra um pouco isso aqui quando chega a família real ao Brasil, que é quando eles atravessam o Oceano Atlântico com medo de Napoleão Bonaparte, a gente começa a mudar um pouco o rumo da nossa história aí, beleza? Bom, a partir de agora, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a gente passa a tratar isso aqui, ou as questões relacionadas à própria colonização brasileira, né, a colonização portuguesa, com os vídeos de relações econômicas, porque aí a gente vai caminhando na história e entendendo como que essa economia foi funcionando, beleza? Continuamos no próximo vídeo.